Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje a respeito do preço da redenção. O preço que o Senhor Jesus pagou para resgatar as nossas almas da condenação eterna. Capítulo 6, versículos 16 da Epístola aos Romanos, está escrito assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Na verdade, quando o homem pecou contra Deus, ele se apresentou para ser servo do pecado para a morte. Na verdade, Deus criou o homem bom. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele era bom. Porque tudo quando Deus faz é bom. Tudo era muito bom. Porém, quando o homem foi tentado pelo diabo lá no jardim, ele cedeu ao pecado, pecou e afastou-se de Deus. E então, desde então, ele passou a ser dominado pelo pecado e ficou sujeito à pena de morte. O homem tornou-se servo do pecado. Ele ficou sem domínio próprio, sem forças para fazer a sua própria vontade, mas ele passou a fazer a vontade do pecado. O pecado tornou-se senhor do homem. Todo homem, então, que pecou, passou a ser servo do pecado e ficou debaixo da sentença da morte. Porém, o Senhor Deus, que é misericordioso, ele sempre amou o homem, apesar do pecado. Então, ele providenciou um plano para resgatar o homem do pecado, para trazê-lo de volta à sua situação de bem-aventurança e de comunhão com Deus. Mas para o homem se tornar livre, era necessário haver um resgate, uma redenção. Por que resgate? Porque quando o homem pecou, ele ficou debaixo da escravidão do pecado e não podia sair, não podia se libertar sozinho. Então era preciso que se pagasse um resgate, ou seja, aquele pecado ser desfeito, ser apagado, aquela culpa ser paga, para que o homem voltasse outra vez à comunhão de Deus. E essa redenção exigia um alto preço, um preço elevado. Ou seja, para voltar de volta aos braços de Deus, o homem precisava que o seu pecado fosse apagado, fosse perdoado. Mas como Deus ia perdoar o pecado tinha que ser punido. Foi então que o Deus providenciou a salvação para os homens. Pagar um alto preço para que o homem voltasse outra vez à sua comunhão. E esse preço não foi prata, não foi ouro, não foi coisas corruptíveis, mas foi o precioso sangue de Cristo derramado na cruz, que trouxe de volta a possibilidade do homem voltar para Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 está escrito: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado lá na cruz do Calvário que resgatou o seu povo dos seus pecados. Foi um alto preço que Deus pagou para que o homem voltasse outra vez à sua comunhão de santidade diante de Deus. Não foi prata, não foi ouro, não foi coisas corruptíveis,
não foi dinheiro, coisa alguma deste mundo seria capaz de pagar o alto preço que a santidade de Deus exigia para que o homem voltasse a ter comunhão com o seu Deus. Todo o dinheiro do mundo seria insuficiente. Todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza não tinha condição de pagar. Salmo 49:8 está escrito: a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Não haveria condição de ser resgatado com coisa nenhuma deste mundo. Inclusive porque Deus não aceitaria coisas corruptíveis para resgatar a alma dos homens. A redenção é caríssima, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Todo o dinheiro que o homem tem, toda a sua riqueza, nada disso poderia resgatar sua alma do pecado. O homem ainda continuaria devendo a Deus pelos seus pecados cometidos. Mas o preço da redenção foi um valor inestimável. O sangue de Cristo tem um valor inestimável e foi derramado lá na cruz do Calvário para resgatar-nos da nossa vã maneira de viver. Porque está escrito ainda em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Foi preciso que o sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fosse derramado lá na cruz do Calvário, para que pudesse apagar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Muitas dores o Senhor Jesus sentiu, muito sofrimento, e também o Pai, lá das alturas, vendo o sofrimento do seu filho, derramando o seu sangue, mas então ele ficou satisfeito, finalmente, porque ele pôde trazer de volta aos seus filhos a sua comunhão. Todos os nossos pecados são apagados e purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então a justiça foi cumprida, exigida para punir o pecado, para salvar o pecador. O sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Então satisfez a justiça de Deus. E agora todo aquele que nele crê e que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, recebe então a redenção pelo sangue de Cristo e é purificado e é tornado mais alvo do que a neve diante de Deus, é justificado e Deus o recebe outra vez como filho. A redenção do homem faz ele readquirir a sua liberdade para servir só a Deus. Ele volta ao senhorio de Cristo e passa a ser novamente servo de Cristo. Ele não é mais escravo do pecado, ele é servo de Cristo para andar na presença do Senhor em novidade de vida. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Graças a Deus. Então, nós agora somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o preço que Ele pagou, Deus recebeu e purificou as nossas almas para nos santificar, para nos levar de volta para os seus braços. Tendo sido comprados por tão alto preço, nós devemos reconhecer o valor que Deus deu Deus nos deu e a sua disposição em pagar uma remissão tão alta, na verdade de valor inestimável. Sejamos gratos a Deus, sejamos agradecidos e sejamos fiéis a Deus, porque Ele não vai voltar, o Senhor Jesus não vai voltar a morrer outra vez. Mas nós temos que considerar sempre esse valor tão alto que Ele pagou lá na cruz do Calvário para nos salvar-nos da condenação eterna e nos levar de volta para o reino celestial. Porque quem é de Deus já veio de Deus. Assim nós vamos agradecer a Deus pela redenção maravilhosa que Ele
Ele determinou lá nas eternidades, no plano da salvação, e o Senhor Jesus veio e colocou em prática e assim resgatou o seu povo dos seus pecados. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, que Ele continue nos abençoando e nos aperfeiçoando cada dia, para que nós possamos chegar à sua presença santa e gloriosa. Que Deus nos abençoe mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.